Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o novo Boletim Focus e as expectativas de mercado em relação a juros, taxa Selic, o IPCA, a nossa inflação e o PIB brasileiro. Já te adianto, expectativas de inflação disparando. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal e ative o sino da notificação para que você receba pelo menos os nossos vídeos diários. São 1 a 2 vídeos por dia para que você se mantenha bem informado e entenda do impacto desses indicadores no Tesouro Direto. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje. O que nós tivemos então aqui com relação ao IPCA para 2021? Primeira informação que você precisa saber: a tendência continua de alta tanto para 2021 quanto para 2022. Eu resgatei um histórico que eu venho acompanhando aqui e você observa. 2021, há 4 semanas atrás, 5, estava 6,11. Depois subiu para 6,79. Depois subiu mais para 6,88. Na semana passada era 7,05 e agora 7,1%. Se nós contarmos aqui uma semana, 2, 3, 4 semanas, nós tivemos um aumento de 1 ponto percentual nas expectativas de inflação para 2021. E com um detalhe, todas crescentes. Então veja que o mercado está precificando cada vez mais uma inflação mais alta para o final desse ano. E para 2022, o que o mercado está precificando? Também uma inflação que está subindo aos poucos. Eu quero te mostrar aqui direto no Boletim Focus. Esses aqui são os dados gerais que nós estamos compilando. Observe aqui o IPCA nos últimos 5 dias úteis, o levantamento de mais curto prazo. Veja que foi 6,67, 7,12 e 7,18. Veja que a inflação de hoje na linha branca, que é o IPCA semanal 7,11, está igual ao da semana passada dos 5 dias úteis. Isso indica que muito provavelmente na próxima semana novamente vamos aumentar. E um detalhe, é a 20ª semana consecutiva de aumento das expectativas de inflação para 2021. Então anota aí. Com relação então ao IPCA de curto prazo, veja que é mais ou menos isso, 3,80, 3,87 e 3,92. Só que agora eles estão equiparados. Então pode ser que na próxima semana para 2022 não tenhamos grandes variações, porque eles estão muito perto. Só que o importante notar aqui do IPCA é aqui embaixo, a segunda página do Boletim Focus. Qual é a previsão desse mercado para agosto, setembro e outubro? Vamos comparar com a previsão anterior que nós tínhamos com base no site da Anbima. Se você não sabe, esse site da Anbima é que vai fazendo inclusive as atualizações que nós temos aqui do VNA, dos títulos do Tesouro IPCA. Aliás, se você gosta do Tesouro Direto e quer mais informação, eu já te indico aqui a nossa playlist disparada a mais assistida. Tá aqui, ó, Mapa do Tesouro. Clique, desde que você não saiba nada, até você que sabe alguma coisa, essa playlist são 15 vídeos detalhando tudo, todos os segredos do Tesouro Direto. Vamos lá então, expectativas de inflação. Nós tínhamos então em agosto de 2020, 0,24 era a inflação. Logo, no próximo mês, agosto de 21, a projeção estava 0,55. Era a primeira prévia do site da Anbima. Vamos verificar aqui no Focus. Veja aqui, 0,54, ou seja, o Focus está muito próximo. Só que veja que nos últimos 5 dias úteis aumentou essa expectativa para 0,60. Então acompanha comigo. Se ela for 0,24, qualquer número acima dessa expectativa inicial, nós teremos uma inflação acumulada no Brasil ainda mais elevada, porque sai um indicador de 0,24 e entra outro de inflação mais alto. Então teremos inflação mais alta no que vai ser indicado no dia 9 de setembro, ou 10, que é a data que é divulgada a inflação do IBGE. Por exemplo, agora em setembro de 20, nós tivemos o que? 0,64% de inflação. Setembro de 21, a previsão pela Anbima na primeira prévia foi 0,49. Vamos verificar aqui pelo Focus. O Focus está aqui, 0,45 na semanal e 0,49 aqui na diária. Veja que está aumentando a expectativa e se aproximando dessa projeção. Ainda assim está abaixo da inflação que nós tivemos em setembro. O que significa isso? Que quando chegarmos no mês de setembro, a tendência da inflação dos últimos 12 meses é cair. Mas ela vai cair mais fortemente mesmo em outubro,
porque outubro de 20 era 0,86 e outubro de 21, vamos ver quanto é que o Focus está projetando, era 0,36, agora ele está em 0,37, 0,38, não aumentou muito na expectativa, mas sair de 0,86 para 0,36 é uma queda bem forte. Então a tendência é essa, a inflação continuará subindo em 2021, em 2022, mas nos últimos 3 para 4 meses ela deve cair, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então aperte os cintos porque o dinheiro vai perdendo valor com a inflação. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like para ajudar o nosso canal e deixe também o seu comentário ou a sua dúvida, porque podemos respondê-lo tanto de forma escrita como com um vídeo específico da nossa série. Qual a sua dúvida? Tá aqui, ó. Assista as perguntas dos internautas que já foram respondidas, porque pode ser a sua dúvida também. Vamos prosseguindo aqui. Boletim Focus ainda, falando agora do Tesouro Selic, ou a taxa de juros brasileira. Veja que a tendência de alta continua. Nós tínhamos o valor de 6,63, depois subiu para 7%, depois para 7,25 e agora estabilizou as últimas 2 semanas em 7,5%. Semana passada 7,5% e nessa o mercado continua acreditando que no final de 2021 a tendência é que a taxa Selic feche em 7,5%. Muito bem, e em 2022 também não tivemos alteração da penúltima semana para essa segunda-feira que eu gravo o vídeo. Ou seja, 7,5 para 7,5. Então, a inflação sobe. Logo, a taxa de juros não vai poder cair em 2022. Porque para controlar essa inflação, você precisa manter aí uma taxa de juros mais altas. Muito bem, vamos falar agora então qual é a expectativa então de aumento da taxa de juros daqui para o final do ano. O que o mercado está precificando com relação a isso? Então nós temos hoje uma taxa Selic que está em 5,25. Agora, no mês de agosto de 2021. Na reunião de setembro, então, a expectativa é que ela aumente 1 ponto percentual e passe para 6,25. Na reunião de outubro de 21, a expectativa é de um aumento de 0,75. E aí ela sairia do 6,25 para 7%. E na última reunião do ano, em dezembro de 21, a expectativa é de elevação em outro meio ponto percentual. E aí fecharia, então, os 7,5%. Essa é a projeção do mercado daqui até o final do ano. Se você quer saber então a respeito sobre investimento relacionado então ao Tesouro Selic, eu já te indico aqui, ó, esse vídeo nosso. São 2 vídeos especificamente falando de Tesouro Selic. Vamos lá. Falando então aqui, continuando então aqui com as projeções que nós temos. Vou voltar aqui para que você entenda. Falamos do Boletim Focus, falamos da taxa Selic, agora vamos falar do PIB. O que está acontecendo então com o PIB? O PIB brasileiro em 2021 começou agora a estabilizar. As expectativas de crescimento não estão acontecendo mais. Veja o que aconteceu então. Nós tínhamos uma expectativa de 5,26%. Na semana seguinte subiu para 5,30%. Na semana posterior começou a cair, que foi 5,28%. Esse 5,28% foi na semana passada. No dia de hoje, segunda-feira, ficou em 5,27%. Ou seja, praticamente estável o PIB para 2021. E em 2022, aí é que não vem uma boa notícia. O PIB para 2022, a tendência dele então é de queda. 2,9%, depois subiu para 2,10% e agora vem caindo. 2,05%, 2,04% e agora se aproximando de 2%. Então começam as preocupações do mercado no sentido de médio prazo, até final de 22. Porque o resumo até agora é inflação subindo, taxa de juros subindo em 2021 e estabilizando no alto em 2022. E o PIB sobe agora esse ano, mas já sem grandes elevações, e em 2022 cai e cai forte. Isso é preocupante para a nossa economia. Mas vamos falar então dos investimentos. O que pode acontecer com o impacto então com relação a cada um dos títulos do Tesouro Direto? O Tesouro Selic, como a expectativa é da taxa Selic continuar subindo, como você já viu aí, e ele é um título essencialmente pós-fixado, à medida que a taxa Selic vai subindo, o seu título vai rendendo um pouco mais também. Uma atenção específica somente para o componente pré-fixado do Tesouro Selic 2027. Se você olhar lá no site do Tesouro Direto e ver em histórico de preços e taxas, o componente pré-fixado já está subindo novamente. Esse aí é um momento de atenção. Mas como a taxa Selic está subindo muito mais forte que esse componente,
A única coisa que vai acontecer é que você receberá um pouquinho menos do que a taxa Selic. Essa é a projeção. Tesouro pré-fixado. Você deve estar acompanhando aí que o tesouro pré-fixado está disparando e ele é muito volátil, tanto para cima quanto para baixo. Então qualquer notícia que sai na imprensa que possa movimentar o mercado, movimenta muito mais rápido o tesouro pré-fixado. Principalmente o tesouro pré-fixado aí, 24 e 26, que são esses que estão à venda, que nós podemos verificar então essa variação muito forte nele. Aliás, se você quer entender um pouco sobre essas variações, eu te aconselho a assistir no vídeo de amanhã o nosso card do leilão do Tesouro Nacional. Surpreendente esse leilão, você não vai acreditar. E aqui não é spoiler, é somente para que você assista. E vamos lá então. Então as taxas recuaram nos últimos 2 dias, principalmente na quinta e na sexta-feira os pré-fixados caíram rapidamente. Seria aí um alívio para o estresse político e econômico? Vamos aguardar essa semana para termos mais novidades. Com relação à taxa do IPCA, aquele título do Tesouro Direto que te protege da inflação. Como você já sabe, esse título ele é menos volátil, ou seja, ele varia menos tanto para cima quanto para baixo. E aí, entre aspas, ele é um pouco mais seguro, porque como você recebe uma parte em inflação e uma parte na taxa pré-fixada, você fica protegido de grandes variações da inflação. Prosseguindo agora, o que nós temos então na nossa semana política aqui no Brasil? No dia que eu gravo esse vídeo, está acontecendo então uma reunião de governadores. A boa parte dos governadores online, mas alguns, como o do Piauí, por exemplo, de Brasília, estão presenciais, discutindo então esse embate entre judiciário e executivo. Essas tensões que nós temos visto aí semanalmente entre esses dois poderes e que afeta diretamente não só o mundo político, mas também o mundo econômico, porque os investidores começam a ficar assustados com esses embates. Vamos ver o que vai sair realmente de concreto dessa reunião ao longo da semana. Na terça-feira nós vamos ter aí a sabatina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na CCJ, para que ele tenha então aí mais 2 anos. E aí o que acontece? Geralmente essas sabatinas são sabatinas que acontecem então, mas que não tem grandes impactos. Por que estamos colocando então essa notícia? Porque se realmente tivermos algum imprevisto, isso sim pode trazer movimentação no ambiente político. A tendência é que não tenhamos estresse. Na quarta-feira nós temos 2 notícias importantes. O STF vai julgar a constitucionalidade da autonomia do Banco Central. Meus amigos, quem achou que isso já estava concluído, ainda não está. A tendência é que o STF aprove, referende a autonomia do Banco Central. Já é quase certo isso, mas estamos colocando também porque se imprevistos acontecerem, estaremos acompanhando. E por fim, na quarta-feira temos também o IBGE divulgando o IPCA 15. O IPCA 15 pode ser considerado uma prévia do IPCA então de agosto. Então vamos acompanhar para termos uma noção desse número inicial. Mas o número final realmente do IPCA é somente entre o dia 9 e 10 do mês seguinte, ou seja, do mês de setembro. Por fim, na sexta-feira, ainda falando de Brasil, nós teremos os dados do CAGED, os dados de emprego e desemprego de julho de 2021. Só que o mais importante vem agora. Deixa aí o seu super like, porque o mais importante é essa notícia aqui do mercado internacional. Na quinta-feira, teremos uma reunião no dia 26/8 do chamado Simpósio de Jackson Hole, lá nos Estados Unidos, no qual vai ser discutido aí a possibilidade do fim do tapering. Se você não sabe o que é, são as reduções das compras dos títulos pelo Fed. Qual é o impacto disso no mercado? O mercado já vem comentando a respeito dessa possibilidade, só que os membros do Fed ainda não colocaram abertamente as suas opiniões. Alguns sim, outros não. E o mercado já vem desconfiando que isso possa acontecer. Se não nessa reunião, no mês de setembro, aí sim poderia ser mais concreto. E além disso, se isso aqui acontecer, o mercado já vai começar a entender que o próximo passo é essa letra B aqui, ó, as expectativas de indicação da taxa de aperto monetário. O que significa isso? A elevação do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. E aí sim, se isso se confirmar, nós vamos entender então que há uma preocupação grande do mercado, principalmente nos Estados Unidos, com relação à inflação. A inflação lá já está passando de 5%. Algo que era impensado há 12 meses atrás. E a discussão gira entre esses dois aspectos. Controlar a inflação ou verificar as expectativas de redução do crescimento econômico.
é um dilema americano. O fato é que, se um desses dois fatos acontecerem, ou seja, a redução das compras mensais de títulos pelo Fed, ou mesmo esse segundo passo de indicação do aumento das taxas de juros, nós teremos sim verdadeiramente uma sacudida no mercado de títulos e muito provavelmente uma fuga de capital para investir no mercado mais seguro, o mercado americano. E qual é o impacto aqui? Com certeza as taxas do Tesouro sofreriam bastante e subiriam novamente. Então fique de olho. Se você gostou desse vídeo, eu já te indico esses últimos dois aqui do nosso card. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que acompanhe cada vez nós aqui nas expectativas de mercado e nas informações do Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.